a purificação do templo. E a gente vai estar abrindo em João 2, do 12 ao 17. No livro de João, capítulo 2, do 12 ao 17. Então vamos lá, né? Então fala assim: depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Jesus purifica o templo. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito uma azoragem de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Acho que é só até aqui. Então, o que a gente vê aqui? Eu vou estar contando um pouco da história para vocês entenderem o que estava acontecendo aqui. Então, a gente vê que Jesus saiu de uma festa de casamento, uma festa ali familiar, né? Aonde ele transformou água em vinho. E ali a gente viu que a compaixão de Jesus naquela festa, o poder dele, né? E logo Jesus sai dali, ele vai para a maior festa que tinha dos judeus, que era a festa que comemorava a Páscoa dos judeus. Para quem não sabe, eu sei que muitos aqui sabem, mas muitos também não sabem, a festa da Páscoa dos judeus, alguém aqui sabe o porquê dessa festa da Páscoa dos judeus? Você sabe, né? Tem mais alguém? Então, para os que não sabem, é assim: quando os hebreus começaram a orar, a clamar a Deus, eles estavam ali escravos do Egito. E ali do faraó, né, e sofrendo muito. E Deus fala: eu vou libertar vocês do Egito. E ali ele levanta Moisés, Moisés chega ali e Deus começa a trazer as pragas para libertar, para que o faraó deixasse o povo hebreu sair dali. E o que aconteceu? O faraó estava com o coração duro. E Deus falou: você está com o coração duro, né? Então, ele falou assim: olha, Moisés, fala para todos ali matar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e passar nas casas de todo o povo hebreu. Porque o meu anjo vai passar e vai matar todo o primogênito do Egito. E assim Deus fez, porque o que Deus fala, ele cumpre. E quando Deus decide também, gente, acabou. Então não adianta brincar com Deus, né? E ali, então, quando ele manda as pragas, quando chega essa hora que ele envia o anjo para matar todos os primogênitos ali do Egito, ele fala: assim que o anjo passar e matar ali todos os primogênitos, vocês vão sair do Egito. E ali o povo saiu do Egito com um braço forte. Logo eles se depararam com o Mar Vermelho, Deus abre o mar e Deus vai fazendo tudo ali para o povo hebreu. Então, e Deus fala assim: olha, esse feito, isso que eu fiz, é para ser lembrado todos os anos e é para ser comemorado. Então seria a Páscoa dos judeus. Então esta é a Páscoa dos judeus, que comemora
quando o povo hebreu, o povo do Egito, deixa de ser escravo do Egito. Então ali estava tendo o quê? Essa festa comemorando a Páscoa. E o que acontece? Ali, me parece que ali naquele templo estava 250 mil pessoas. E essas pessoas, nem todas traziam, e eles chegavam ali para quê? Para dar uma oferta de gratidão para Deus. E muitos vinham de muito longe e não podia trazer um animal, um cordeiro, um animal muito bom para dar de oferta por tudo que Deus fez por eles naquele ano. Então começou o quê? Os comerciantes começaram a vender animais na porta do templo. Aonde era para ficar os gentios ali, estavam os comerciantes. E até então, vender as coisas não tem problema. O problema é que eram coisas ilícitas, eles estavam enganando o povo. Era mais ou menos assim, a pessoa chegava para comprar o animal do lado de fora, aí eles mostravam o animal, não, mas esse aqui não tá bonito não, esse aqui é tanto, mas lá dentro você vai achar um perfeito. Eles rodeavam e levavam quase o mesmo animal e vendiam o dobro. Agora, isso aí é o que eu estudei, gente, então, né, esquece. Então daí, Jesus chega lá, e Deus, gente, ele sabe tudo, ele vê tudo, ninguém esconde Deus. E Jesus fica indignado com aquilo, e ele se ira naquele lugar, e ele joga as coisas, e ele vai quebrando, pegou uma corda lá e foi jogando tudo fora. Por quê? Porque Jesus tinha um zelo pelas coisas de Deus. Gente, Jesus, ele é amor. Lá na festa de casamento, ele teve compaixão. E lá, naquela festa ao público dos judeus, já veio a ira dele contra aquele povo. Então, muitas pessoas falam assim, por que às vezes está acontecendo isso e aquilo? Gente, Deus, ele é amor, ele é compaixão, mas ele não foge da justiça dele. Deus é amor, mas ele é justiça. E uma coisa assim muito bonita nesse texto que a gente vê, é que ele zelou pela casa do Senhor, né? Eu achei assim muito bonito. Agora, em 1 Coríntios 6:19, olha o que está falando. Como que as coisas hoje mudou, né? Então fala assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em nós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos mais, né? Então, gente, ali naquela época se comemorava a Páscoa, tinha que matar o cordeiro para dar ali em gratidão a Deus. Mas o que aconteceu com a gente? Jesus veio e ele é o cordeiro que derramou o seu sangue por nós. Hoje a gente não precisa mais sacrificar, matar um animal e oferecer para Deus. Hoje nós oferecemos a nossa vida ao Senhor. Hoje nós estamos livres. Hoje nós temos livre acesso a Deus, né? Então Jesus veio como cordeiro para nos livrar de todo pecado, de toda culpa, de tudo que estava sobre nós. E hoje, quem é o templo, gente? Quem é o templo do Espírito Santo? O que a gente leu aqui? Somos nós. Então hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós somos o templo dele, nós somos morada dele. E eu falei assim, gente, que responsabilidade é essa? A gente ser morada do Espírito Santo. Gente, você está falando mal dos outros, o Espírito Santo está... Vou ter que sair. Vou ter que sair. Você erra, o Espírito Santo fala...
vou ter que sair. Tá envergonhando o meu nome. Tá xingando, tá falando que não deve. Quanto temor de Deus a gente tem que ter. Porque hoje, gente, tô toda arrepiada. Ele tá aqui. Ele tá aqui em cada um de nós. Hoje nós carregamos esse tempo, né, do Espírito Santo. E nós precisamos caminhar com Ele, em unidade com a sua vontade, ter um relacionamento com Deus. Relacionamento é o quê? Se você fala assim, gente, Espírito Santo, eu errei, nossa, me perdoa, me aconselha, e ele vai lá para a palavra tal, lá vai ser a sua instrução, e assim é um relacionamento. Ontem à noite eu deitei, né, e o Celso, meu esposo, falou uma besteira. Aí quase veio uma ira, né, gente? Falei, Celso, pelo amor de Deus, eu achei que você estava mais convertido. E foi assim uma coisa que ele lembrou do passado, né? Aí, não defraudando ele, eu acho que ele falou até brincando. Ele falou uma coisa lá. Aí eu falei, não, mas não é possível, você era para estar arrependendo disso, você tá... Não, pode trem desse. Aí, então, relacionamento é isso, é um ajudando o outro. E eu sei que o Celso nunca mais vai falar uma besteira comigo, porque ele sabe que eu sou posicionada, que aquilo é errado e que aquilo ele não pode falar mais. Então, a gente tem que andar de acordo com o que Deus fala para nós. Então, se Deus fala pra gente não fazer isso, nós vamos fazer? Isso é relacionamento? Se eu ando com a divina, eu falo, divina, não faz isso não. E a divina faz? Isso é relacionamento? Isso é amizade? Isso é comunhão? Não é. Então, quando a gente ouve o Espírito Santo de Deus, quando Ele está conosco, a gente tem que estar antenado com Ele. Eu posso ir para cá? Não, caminha comigo, eu vou te levar para onde eu quero. Para de querer ir para outros lados. Sabe aqueles meninos birrentos, que a gente fala assim, menino, vem cá, eu quero ir. Nossa, e tem hora que a gente com o Espírito Santo é desse jeito, né? Você quer ir para um lado que ele não quer que você vai. E ele tá te puxando, olha, caminha comigo. Não sai de perto de mim não, que o negócio vai complicar. E quando, gente, a gente sai de perto de Deus, quando a gente deixa com as nossas atitudes, com as coisas erradas na nossa vida, quando a gente deixa Ele se sair da nossa vida, aí acabou. Aí não tem jeito, né? Aí a nossa carne nos manda e o Espírito tem que sair, né? Então a gente tem que andar com Ele, né? Amar Ele de todo o nosso coração. E hoje, gente, a Páscoa se comemora como? Quando Jesus morreu, ali, então todo mundo sabe, tem aqueles dias ali que Ele ficou morto, depois Ele ressuscitou. Então a Páscoa hoje é a ressurreição de Cristo, né? E como que a gente comemora a Páscoa? Será que é com chocolate? É o coelhinho? Não, né? Hoje a Páscoa do cristão é a Santa Ceia. É a Santa Ceia do Senhor, né? Então aí no mundo ensina tudo errado. Mas a gente tem que estar lembrando o que Jesus fez por nós, dos feitos do Senhor. Tem que estar lembrando todos os dias. Quando vier alguma tristeza no nosso coração, às vezes você está passando por uma luta, por uma adversidade, o que você vai fazer? Por que o povo hebreu tinha que comemorar a Páscoa da saída deles do Egito? Porque eles precisavam lembrar dos feitos do Senhor. E aquele povo, gente, eles andou 40 anos ao redor assim, ó. E eu achei tão interessante, eu lendo o texto,
que a Bíblia fala que Deus humilhou eles. Deus humilhou aquele povo. E aí a gente lê, a gente fala assim, Deus, como que o Senhor humilhou eles, né? Gente, Deus nos põe à prova. Tem hora que para o nosso nariz empinado descer, nós temos que ser humilhados. A gente tem que fazer amortecer a nossa carne. Deus tinha um plano para eles, e qual que era o plano? Não era aquela terra só ali de Canaã, não. Era Canaã celestial. E a gente precisa entender que muitas vezes na nossa vida, Deus vai tratar com a gente. Às vezes as coisas vão demorar muito a acontecer na nossa vida. Porque Deus está tratando o nosso caráter, Deus está tratando a nossa vida. Para quê? Para o que Ele quer de nós. E como nós somos templo do Espírito Santo, nós precisamos estar sempre alinhados com a sua vontade. E, gente, se tem o nosso Deus, Jesus, melhor assim falando, gente, Ele foi humilhado. Por que nós precisamos ser humilhados também? Para mostrar, você é de Deus mesmo? Quem é de Deus aguenta humilhação. Só de Deus quer. Então Jesus, gente, Ele foi humilhado, desprezado. Você já foi desprezado? As pessoas já te abandonou? E por que vocês achou ruim, gente? E às vezes vocês quase saiu do caminho do Senhor. Jesus foi desprezado, Ele foi cuspido, falaram que Ele era tantas coisas. Jesus saiu da posição que Deus tinha posto Ele. Tem hora que a gente quer sair por causa de uma palavrinha, gente. Tem hora que você escuta uma coisa, você não dorme, você pensa naquilo 24 horas e você tem que levantar, sai, Satanás! Porque senão o Espírito Santo sai. Isso acontece com todo mundo, gente, né? Então, por que a humilhação? Porque o próprio Deus foi. E Deus honrou Ele. O nome dele está sobre todo o nome na terra, nos céus e na terra. Por quê? Porque Ele venceu, Ele se humilhou, Ele foi desprezado, Ele foi cuspido, Ele foi chicoteado, o sangue dele correu por nós. Será que se alguém assim te machucar a ponto de sair sangue em você, você consegue olhar nela mais? O que Jesus falou para Deus? Não impute a eles esse pecado. Ah, gente, é muito bom ser manso e humilde. A gente sofre tão pouco. Os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Então, por que Deus humilhou aquele povo? Queria exaltar eles. Só que você lê a Bíblia, você não entende. Aí você tem que, né? E essa parte aqui, eu orando, eu falei, Deus, mais alguma coisa na mensagem? Ele falou, Deuteronômio 8, do 5 ao 10. Gente, eu vou procurar ser breve, viu? Deuteronômio 8, do 5 ao 10. Então, fala assim, sabe, pois no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos teus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terás cujas pedras
terás, cujas pedras serão ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvará o Senhor teu Deus pela boa terra que o Senhor te deu. Então, gente, Deus, Ele sempre tem planos maravilhosos para a nossa vida. Deus quer o nosso bem, mas a gente precisa o quê? Caminhar com Ele, no centro da vontade dEle. O povo, o mar abriu e foi abrindo, né? E a nuvem estava sobre eles, as roupas dele não se envelheciam, e aquela coisa assim maravilhosa, gente, maná caindo do céu. Então ali eles estavam aparentemente andando com Deus, mas insatisfeitos. Maná caindo do céu, né? Gente, que milagre é esse? Todo dia de manhã cai lá a comida. Ai, meu Deus do céu. E eles sabem o que eles queriam? Carne. Hã? Caiu carne. Aí, gente, o que a gente entende? Que a gente precisa andar com Deus, mas em concordância com Ele, crendo que tudo na nossa vida tem um porquê, tem um propósito e tem um ensinamento para nós, né? Ali eles caminhando com Deus ali, a nuvem e tudo ali, mas eles estavam insatisfeitos, eles murmuravam, eles reclamavam, e parece que a esperança deles não estava em Deus. Eles só viam a dificuldade, eles não viam as coisas boas que estavam sobre eles. E na nossa vida, quem aqui tem prova? Quem já passou por prova aqui? Quase todo dia a gente tem uma prova, né, gente? Mas a gente tem que entender que Deus está com a gente. Quem habita em nós? Espírito Santo. Então, nas provas da nossa vida, se a gente estiver andando em conformidade a Ele, lembrando de tudo que Ele já fez por nós, porque, gente, se tem um povo da memória curta, às vezes é os cristãos. Porque a gente tem que lembrar, olha o que Deus já fez por mim. Eu tô aqui hoje de pé, é porque Deus foi comigo. Então a gente tem que estar em concordância com Deus, andando com Ele. Porque aquele povo estava andando ali, Deus guiando eles, mas o coração deles parece que não queria Deus. Tudo que Deus fazia não estava bom. E a gente tem que ser grato a Deus e sempre saber que Deus é a nossa esperança, Deus é o nosso sustento, Deus é aquele que nos humilha para nos exaltar. É necessária a humilhação na nossa vida. Gente, eu nunca... Às vezes quando a gente é humilhada assim, é uma dor, né, gente? Nossa! E fica aquelas dores, aquelas coisas. Mas a humilhação trata com a gente. A gente aprende. E a gente aprende, pode aconselhar uma pessoa, a nossa carne amortece, a gente vê que a gente não é nada, a gente não é nada, a gente desce esse narizinho empinado que a gente tem. Então, o que a gente tem que fazer é caminhar com Deus e deixar Ele dirigir a nossa vida com o quê? Com alegria no nosso coração. Ah, eu tô passando pela prova, como é que é a musiquinha? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. É sim, gente. Ah, tem prova? Glória a Deus. Deus está comigo? Se Ele quiser, Ele vai me dar vitória. Se for para me morrer, eu vou estar na glória. Ah, gente, vamos parar de murmurar, ficar triste, ficar ansioso. O povo tá aí morrendo com depressão, preocupado com tanta coisa. Vamos só confiar em Deus? Vamos andar de acordo com o que Ele quer de nós?
E uma coisa assim que às vezes Deus permite também na nossa vida, essa é a última coisa que a gente vai falar, é afrontas. Ali no livro de Isaías, não precisa ler, no capítulo 36, fala do rei da Síria, Senaqueribe. Senaqueribe, gente, ele já tinha tomado a cidade ao redor de Judá, bem dizer todas, e cidades grandes. Então eles iam, o exército deles era poderoso demais, muito forte, muitos homens, carruagens lá, muita coisa, e eles já tinham vencido tantas guerras ali, e faltava Judá. E ali o rei Senaqueribe, ele fala ali e manda até uma carta para o rei Ezequias, e ele afronta o rei Ezequias, e ele afronta o próprio Deus, e ele fala assim, eu quero ver agora, né? Não, mas falou besteira ali pro rei Ezequias. E o que então o rei Ezequias estava sendo afrontado, e ele era pequeno, gente, ele ia perder aquela guerra. Mas o que o rei Ezequias tinha? Deus. Você é pequena? Você se acha pequena? Eu sou não, gente. Ninguém é pequeno se tem Deus. E ali o que aconteceu? Aí o rei Ezequias manda chamar o profeta Isaías, e ali ele veste roupa de pano de saco e ele começa a orar, e ele fala, Deus, olha aqui a carta que o Senaqueribe mandou. Você já mostrou sua vida para Deus? Olha aqui, Deus, o que eu tô passando? Eu acho que eu vou até escrever uma cartinha para Deus. Olha aqui, Deus, o senhor vai deixar, Deus? Não, vocês têm que humilhar mais. É assim? E ali o rei Ezequias mostrou lá a carta para Deus, né? E daí Deus fala para Isaías, vai lá e fala para Ezequias que eu vou dar vitória para eles. Mas aos olhos naturais, eles jamais venceriam aquela guerra e aquela afronta do rei Senaqueribe. Era impossível. Vocês acham que o seu problema é impossível para Deus? Sabe o que Deus fez, gente? Eu amo essa história. Porque, gente, quantas coisas nos afrontam na nossa vida? É muita coisa. E daí Deus fala assim, eu vou enviar um anjo e ele vencerá essa guerra por vocês. Deus mandou um exército de anjos. Sabe quantos soldados sírios os anjos do Senhor matou? 185 mil. E a vitória foi do rei Ezequias e do povo de Judá. Mas aquele rei Senaqueribe, ele não afrontou só Ezequias. Ele falou, cadê o seu Deus? Alguém já falou para você, cadê o seu Deus? Hoje em dia eu falo assim, tá aqui, ó, ele mora aqui. Quer vir, vem, você vai lutar, não é comigo, é com ele. Então as afrontas na nossa vida, quando vier, gente, entrega para Deus. Faz igual o rei Ezequias. Aqui, ó, as afrontas, Deus. Olha aqui, olha o que eu tô passando. O Senhor não vai fazer nada para mim? Eu já sofri demais. E uma hora, gente, os anjos chegam com a vitória na mão para nos entregar. Então, a gente precisa disso. Aprender a ter a fé verdadeira em Deus. Aprender que, por mais que uma coisa aos nossos olhos não tem solução, para Deus tem. E que, assim, ali, hoje em dia as pessoas usam muito esse texto para falar também o quê? Das igrejas, né?
Fala lá, tá profanando o templo. Gente, quando a gente muda a gente, os outros vai mudando. Então a gente preocupa com a gente, porque a gente vai numa igreja, né? É claro, tem que ir. A gente precisa estar indo para alimentando da palavra de Deus, mas o templo somos nós. O templo de Deus somos nós. Então é nós que temos que mudar a nossa vida. Se cada um que forma a igreja do Senhor procurar ter o escudo de proteção na sua vida, que é a palavra de Deus, andar com Deus, caminhar com Ele de acordo com a sua vontade, olha, gente, só se o tempo da humilhação não acabou, mas Deus vai dar a vitória. Deus vai dar a vitória. Então era essa a mensagem de hoje. Deus abençoe cada um de vocês.